Hoje eu quero gravar esse vídeo para responder uma pergunta de uma seguidora, a Kátia Martinez, que eu achei super interessante e pertinente e acredito que vai ser interessante para você também. Ela pergunta como fazer realmente um custo eficiente. No vídeo anterior, eu tinha falado sobre a diferença entre o custo caseiro e o custo eficiente. Primeiro ponto que estabelece esse início é ter todas as matérias-primas cadastradas com sucesso. Esse é o primeiro passo. Ter a informação real de compra dessas peças, o valor, tempo de chegada, porque isso influencia realmente diretamente na formação do nosso custo. Segundo passo, que é fundamental, elaborar uma ficha técnica. Eu tenho que fazer o custo de um produto na qual está sendo elaborado para venda. Então vamos lá. No caso da confecção, nós temos então uma blusa. Vamos usar como exemplo uma blusa. A base da criação e estilo dessa blusa, essa peça vai ser modelada e também depois ser realizada a pilotagem dessa peça. É muito importante que na pilotagem ela esteja sendo cronometrada. Então, o segundo passo seria isso, ter uma piloto elaborada com processos corretos, para que a gente possa, então, começar a construir o nosso custo. Então, vamos fazer um resumo rápido. Eu tenho todas as matérias-primas cadastradas. Eu já tenho, então, uma piloto na qual está com todas as informações registradas para que a gente possa iniciar a nossa ficha técnica. Nessa ficha técnica, nós vamos inserir, então, todas as etapas de produção dessa peça e informar todos os itens de matérias-primas que vão ser utilizados, nas suas quantidades respectivas da peça piloto. Geralmente no tamanho P ou no tamanho M, muitas vezes no PP. No geral é no PP e no P que nós fazemos a piloto. Depois nós temos então a questão da proporção do PMG, isso é um outro momento. Então vamos lá. Primeira etapa, cadastrei todas as matérias-primas, fizemos então a elaboração da piloto e agora vamos para a ficha técnica. Com a ficha técnica totalmente digitada e elaborada, nós temos o que nós chamamos de custo base. Eu consigo enxergar quais são os itens e os valores da nossa ficha. Ou seja, todos os itens de matérias-primas e as etapas de produção. Costura, corte, quais são os valores que todos esses itens somados juntos compõem. Então vamos lá. Esse nós chamamos de custo seco. É o quanto eu realmente vou gastar para fazer esta peça. Aí, chegando nesse momento que está a divisão de águas. Quando a gente chega no custo seco, muitas das empresas pegam esse valor e começam a aplicar alguns índices. Às vezes multiplica por 2, às vezes multiplica por 3, às vezes multiplica por 2 e soma com mais um índice de algum tipo de despesa. Este é o grande erro. Então primeiro eu vou falar da forma que não se deve ser feito, que eu chamo de custo caseiro, que é aquele custo aproximado. Cata um valor de custo seco, muitas vezes não bem elaborado, porque não está ali todas as matérias-primas, não estão ali todas as etapas que vão ser utilizadas na peça. Então, assim, esse é o erro, né? Então, vamos falar da forma correta. Terminei, estou com o custo seco, estou com o custo de base na mão. Vamos imaginar aqui que foram R$56. Agora vem a parte que gera um custo eficiente. Eu vou aplicar a fórmula, não é? Aí é lógico que você deve usar softwares, muito mais fácil do que ficar fazendo sempre na mão ou na base de Excel, toda vez que você vai elaborar um custo. Nós utilizamos o Profábrica, que a partir deste momento ele vai utilizar de custo fixo e variável da sua indústria, alinhado dos últimos 6 ou 12 meses, a quantidade de peças que você fabrica na sua indústria. Essa é uma pergunta que sempre o pessoal me faz, mas eu tenho que analisar a minha produtividade do mês. Exatamente, você precisa saber qual é a quantidade de peças totais que a sua indústria consegue produzir. Isso é fundamental para um custo eficiente. Então vamos lá, vamos imaginar que a sua produção é de 20 mil peças em média mês. Produtividade concluída. Você está criando uma blusa agora, tá? Ela é uma piloto e você tem uma condição de produção de 20 mil peças. É a sua estrutura com os terceirizados, a sua equipe, chega a uma produção entre 15, 18, 20 mil peças. Vamos informar então nesse custo a quantidade média de peças, para que nós possamos diluir custo fixo variável por essa quantidade de peças para saber quanto de custo é empregado em cada produto que nós produzimos. Depois de tudo essas informações alinhadas, nós temos que informar a área comercial, índice de comercialização no caso, índice de impostos. Quais são os impostos que você faz, que você aplica para a emissão das notas fiscais quando você faz a venda para os seus clientes? Qual a margem, o markup que você quer colocar nessa peça? Ou seja, esses índices têm que ser colocados em etapas separadas. Esse markup seria o resultado final. Então, o que ocorre aí? Você tem tudo organizado, os índices realmente organizados,
E a fórmula, então, vai conseguir fazer a medição para que você consiga entender qual o valor de venda desse produto com um resultado final, por exemplo, com markup, por exemplo, de 15% líquido. Ou seja, uma fórmula que na qual te dá condição de você enxergar que aquela peça, por exemplo, de R$ 56,00, eu vou poder vender ela por R$ 139,90. Esse R$ 139,90 já é o preço fim, no caso de uma peça que vai para o atacado. Qual é o meu índice de margem? Dentro desse valor formado, eu tenho o meu markup de 15%, um exemplo. Esses 15% tem que ser líquido. Então, olha a importância de saber os momentos e as etapas corretas de aplicar a fórmula. Informar para a fórmula quais são os índices realmente que eu estou utilizando. Não maquiar isso. Isso é fundamental. Vai alinhar a sua produção e a questão financeira também de rentabilidade que a sua peça vai poder te dar. Você vai decidir se aprova ou reprova essa peça na área de piloto. Com isso, você consegue reprovar uma peça que não vai continuar. Ela para a vida dela ali. Um ponto importante que eu quero acrescentar aqui para você é o seguinte. Troquei o botão. Era um botão de R$1. Vamos passar a usar porque esse botão não vai dar certo. Vamos trocar por um botão de R$2. Há uma pequena mudança de R$1 na peça, não é? Esse R$1 que mudou na sua peça, hoje ele está em R$ 2,86 de ênfase na sua margem de custo. Então, se você trocou um botão da peça e acrescentou apenas R$1 e não foi lá e refez o seu custo, você tem R$ 2,86 aí de alteração no seu produto final. Multiplica isso aí por 50 mil itens, olha a quantidade de perca que você está tendo. Então, fazer um custo eficiente é fundamental. Teve mudança na ficha técnica? Altere, faz o custo novamente, chegue no preço final justo e você vai poder ter realmente uma produtividade de pilotos aprovadas com certeza e aí rentabilidade. Se tiver mais perguntas, por favor, entre em contato, deixe os seus comentários aqui, vamos falar desse assunto. Custo eficiente. Um abraço, fique com Deus, até breve.